Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos falar um pouco aqui sobre monitoramento do fluxo de produção. E para isso eu tenho aqui o Leonardo Rusa. Léo, quer se apresentar aí mais uma vez? Prazer, pessoal. Meu nome é Leonardo Rusa, trabalho na T2 há mais de 6 anos e sou responsável do Departamento de Desenvolvimento e também do produto. O Léo que cuida aí de tornar real tudo que a gente idealiza aí no NEL. E também temos aqui o Newton que cuida de tornar real quando a gente vai implementar, né, Newton? Acho que a parte eu tento trazer a realidade para o Léo fazer de fato a realidade funcionar, né? Então, prazer a todos. Meu nome é Newton, eu trabalho aqui na T2 também, mais voltado aí na parte de consultoria e implantação de produtos e serviços que a gente tem aqui dentro da casa. E a gente vai falar hoje especificamente sobre monitoramento do fluxo de produção, né, que é uma parte muito importante do NEL, aí, que para a gente é a espinha dorsal, né, onde a gente orquestra todo o processo produtivo, né, em relação às etapas produtivas que a gente tem dentro de uma produção farmacêutica, e também os recursos que você utiliza, enfim, tudo que você precisa para pegar um produto lá, da matéria-prima e até entregar o produto pronto, a gente tem aqui dentro do monitoramento do fluxo de produção. E para isso agora o Newton vai pilotar aqui. Uhum. Pessoal, acho que, né, a gente falou aí, brincou aí de tornar as coisas reais, mas no princípio, no fundamento aí de soluções que a T2 está desenvolvendo aí há um tempo, a gente tem duas grandes motivações, se a gente for pensar. Antes de mais nada, é a gente digitalizar processos e serviços. E o nosso foco sempre está como que a gente digitaliza operacionalmente falando e como a gente digitaliza, auxilia nas análises e tomadas de decisões. Então, desde quando, né, a ferramenta NEL, que é um ecossistema que a gente tem aqui dentro da T2, que está sendo desenvolvida há muito tempo, a gente sempre tem esse foco para construir as suas funcionalidades, ou como a gente chama aqui de módulos. Né? Então, eu até trouxe aqui 6 dos principais módulos que a gente tem, nós temos alguns outros também, que tentam descrever um pouco essa motivação aí de digitalizar a operação ou digitalizar as análises e tomadas de decisão. Para quem está familiarizado ali, né, indo para a direita já, que acho que é mais fácil, a gente tem aí, né, um módulo dedicado para a OE, um módulo também dedicado para, né, gestão de todos os dados que a gente captura em qualquer, né, operação que é feita dentro da ferramenta. Então, a gente tem essa vertente muito grande aí acho que é até a principal, né? A gente operacionaliza para ganhar tempo, eficiência, mas é muito importante a gente conseguir analisar toda essa operação digital que começa a ser formada a partir desses módulos agora, que, por exemplo, é o Flow, que é o nosso foco de hoje, e eventualmente outros módulos aí também, né? Módulos de tarefas adicionais à produção, adjacentes à produção, né? Tarefas de limpeza, manutenção. É a pesagem. Módulo dedicado para pesagem também, que é esse WD, né? Que é o nome, como a gente chama aqui dentro. E até, né? Para alguns aí que conhecem como registro eletrônico de lote ou EBR, Electronic Batch Record, toda uma gestão, como que a gente pode tirar do papel com o histórico de lote, o controle em processo, eventualmente checklist para operações aí de liberação, tornar tudo isso digital. Então, esse é o nosso panorama. Vamos focar um pouco na parte de monitoramento de fluxos de produção e até acho que seria legal aí a gente entender com você, Rodrigo, o que você imagina aí de principais benefícios que você vê num módulo onde a gente, talvez acho que é nosso primeiro módulo que foi construído, certo? E como que a gente enxerga aí a nossa espinha dorsal, até por ser o primeiro, de principais pontos que ele pode trazer de solução para os clientes. Uma coisa muito importante de quando a gente começou, na verdade esse processo todo começou pelo Flow, como você bem falou, Newton, porque a gente queria monitorar holding time e running time durante as etapas produtivas. Foi assim que começou. Então, essa questão do holding time é uma coisa muito crítica quando a gente está falando de indústria farmacêutica, ou seja, o monitoramento do holding time, ou seja, o tempo que eu tenho entre uma etapa produtiva e outra, né? Ou seja, eu tenho, por exemplo, quando eu estou com um produto na rua, eu tenho o vencimento do produto quando ele já está pronto, né? Mas eu também tenho um tempo máximo de processo
que esse produto fique esperando entre uma etapa e outra. Né? Eu até dou um exemplo bem simples. Né? Se eu vou fazer uma pizza hoje à noite, eu não posso fazer a massa uma semana antes. Né? Eu tenho que fazer a massa dentro de um tempo adequado, baseado quando eu vou preparar essa pizza. Né? Isso vale para muita coisa quando a gente está falando de indústria farmacêutica, porque, apesar de tudo, quem não é da indústria pode até achar estranho, mas a gente tem muita similaridade, uma indústria de processo tem muita similaridade com o que a gente faz, por exemplo, na cozinha, né? Então é sempre receita, né? E eu tenho, para ter um determinado resultado no final, eu tenho que seguir uma receita que ela determina quais são as quantidades do que eu tenho que utilizar, qual a sequência do que eu tenho que fazer, né? E durante quanto tempo eu tenho que executar cada procedimento. Então, tudo isso a gente tem, pensando em manufatura, né, em processo produtivo de indústria farmacêutica, a gente tem dentro do NEL para poder fazer todo esse controle, incluindo a parte dos recursos. Né? Então, assim, em relação aos benefícios do que a gente tem dentro dessa ferramenta, desse módulo, principalmente a gestão do lead time produtivo, né, por planta, material, rota, ou seja, você consegue saber exatamente qual é o seu lead time por material. Então, você tem um PCT, né, o Plant Cycle Time da planta toda, um geral, você consegue saber por material, você consegue saber quanto tempo você está demorando em cada etapa, você consegue saber quais são os recursos que a gente tem que foram utilizados em cada etapa, de modo que você consiga fazer gestão no final. Né? Ou seja, você consegue medir para você conseguir fazer gestão. Inclusive, pegando essa parte aí quando a gente fala do holding time e do running time, eu começo a monitorar, inclusive, quanto tempo eu demoro para fazer uma limpeza, quanto tempo eu demoro para fazer uma limpeza quando ela é total, quando ela é parcial, quanto tempo eu demoro para fazer um setup de uma linha. Então, tudo isso passa a ser monitorado automaticamente pela ferramenta durante o dia a dia da produção. Né? E no final, que é esse último símbolo que a gente tem aqui, que é justamente de um olho, ou seja, de visão, você começa a ter visibilidade desse processo em tempo real e online. Né? E com isso você consegue atacar exatamente quais são os problemas que você tem quando eles acontecem, né? Não depois de uma semana, ou depois de um mês, ou pior, depois você nem vai lembrar que teve o problema, né? Até complementando aqui esse ponto da visibilidade, que é um ponto muito, muito interessante, porque é onde a gente, além do benefício, é onde é um diferencial do nosso produto, né, também. Porque a informação, você não precisa procurar informação. Temos outras ferramentas também dentro desse monitoramento em tempo real, que a informação chega até você, através de alertas, push notification, e aonde você estiver. A gente não tem limite de geográfico, nesse caso, e nem também limitação por device. Você pode chegar pelo seu celular, você pode acessar pelo computador, ou até mesmo monitorar dentro da planta, né, através de um board de TV. Né? Então, Pode falar, desculpa, continua. Então, é justamente esse ponto, até como, assim, visando a questão de produto, isso também é uma barreira que a gente vem rompendo, justamente dando essa visibilidade, não esperando até o final do processo para poder tomar alguma decisão. Você consegue tomar decisão em tempo real e durante o processo. E essa visibilidade que a gente proporciona é muito interessante. E tem um negócio também, Léo, que a questão das metas de produção, né? Sim. Ou seja, você também pode fazer monitoramento de metas de produção. Você tem que entregar um determinado volume em um determinado tempo. Alocação de recursos, ou seja, quantos recursos, né? Isso. Quantos recursos eu preciso para executar cada etapa, né? E eu tenho até aqui, ó, até para mostrar para o pessoal, Léo, que é um exemplo de configuração de uma rota. Sim. Né? Onde eu tenho aqui a quantidade de recursos que eu vou utilizar nessa etapa, e eu tenho toda a parametrização aqui de tempo de holding time, de running time, tempo de limpo, tempo de sujo, ou seja, quanto tempo aquele equipamento pode ficar limpo, quanto tempo ele pode ficar sujo, e tudo isso gerenciado automaticamente, ou seja, a ferramenta minuto a minuto, segundo a segundo, está de fato buscando as informações na base e vai te alertar para garantir, por exemplo, que você não use um recurso sujo, né? Ou um recurso que visivelmente está limpo, né? Pode ser um utensílio qualquer. Mas pode ver, a gente avisa até que ele vai vencer o tempo de limpo, até para você antecipar a atividade, né? A gente consegue avisar isso é tudo parametrizado de acordo ao processo da empresa.
tá? O tempo que você quer ser avisado, como você quer ser avisado, né? Então a gente sempre está de olho no seu processo para garantir a excelência nesse caso. E uma coisa, Léo, que eu acho importante que você falou, que varia muito de pessoa a pessoa, até de como ela acessa essa informação, e que eu acredito aí que uma preocupação que a gente sempre tem, né? Acho que só para dar um panorama aí de alguns clientes que eu vejo que no celular, que, né, é um aplicativo, ele visualiza a operação e recebe quando vai exceder um tempo, mas tem outras pessoas que preferem até, né, ligar o computador, entrar num browser e acessar ali um painel de controle, onde ele vai ter ali informações que estão destacadas em vermelho, que são alguns alertas de tempos que foram excedidos, quantas ordens estão em andamento, quantas ordens estão aguardando para serem iniciadas. Então, acho que a versatilidade de visibilidade, acho que é esse ponto legal aí que a gente consegue, né? Seja por notificação no celular, até uma gestão visual em tela também. Tá no mudo, Rodrigo? E tem também a TV, né, que a gente vai mostrar no próximo slide aqui, né? Ou seja, tem a questão da visual, né, da visual na fábrica, né? Ou seja, a gestão visual na fábrica, que também o pessoal pode ver lá no chão da fábrica. Isso. E até pegando esse ponto, né, o que a gente tem aí é um exemplo da tela que a gente acessa via, né, computador, ou a gente chama aqui via web. E todo o trabalho que a gente tem aí, eu não vou, né, me adentrar a todos todos os detalhes e menus, mas a gente tem aí, né, grandes menus, por exemplo, de painéis de operações, ou de fato, né, painéis de controle e operação, onde a gente tem uma visão macro, para a gente conseguir ver em tempo real, tanto ao quantitativo de ordens que estão correndo na minha fábrica agora, ou eventualmente foram finalizadas, num determinado período de tempo que eu próprio posso determinar como meu usuário, um mês, um dia, uma semana, 15 dias, o ano inteiro. Bem como eu também tenho um menu operação, onde eu consigo, por meio de painéis que um usuário, uma empresa pode configurar para fazer recortes da fábrica, seja de um determinado setor. Então, né, tem três setores ali, né? Tem o cosméticos, tem a parte de alimentos, tem a parte puramente de fármacos. Então, eu consigo ter, por exemplo, 3 painéis que vai me auxiliar e acompanhar cada um desses setores. Ou, né, tenho uma grande área com vários encaixamentos, eu quero ter um painel visual dedicado para processo de embalagem. Então, eu consigo fazer essas vertentes, né, esses recortes, que permita eu visualizar quantas ordens estão, né, andando nesse momento, exatamente qual equipamento, em qual a ordem tem, ela está, né, qual equipamento ela está utilizando atualmente, quantas ordens estão aguardando, né, bem como outros fatores, como acho que o Léo falou aí, alertas, se já teve algum tempo estourado, o tempo de holding time, que é muito importante, que o Rodrigo comentou, também consegue se monitorar. Batendo o olho em uma única tela, a gente tem toda essa quantidade de informações aí que eu brevemente expliquei para vocês. Tá? E por fim, né, acho que para quem já estiver conseguindo dar uma olhada na tela, alguns, né, menus aí embaixo são os menus que a gente deixa a configuração para o poder de você, né, de quem estiver utilizando a ferramenta, para ela ser bem flexível, para não ficar, né, detentora da responsabilidade da T2 fazer as configurações, como a gente pode ver aqui, de etapa, rota, roteamento, uma vez que a gente quer que a ferramenta seja de fácil utilização para qualquer usuário. Então, acho que isso é uma coisa que o Leonardo aí, né, junto com a equipe de desenvolvimento, pensou muito para tornar muito palatável um ajuste, uma necessidade de mudança durante, né, após implantado ou, eventualmente, até para um novo produto. E pode ir para o slide da TV? Acho que o próximo já é o da TV, né? Pode sim, Rodrigo. Esse é um exemplo, né, de uma TV que está na produção, né, onde você consegue acompanhar todo o processo lá no chão de fábrica, né? Você consegue ver quais são as ordens que estão em execução, quais são as ordens que estão atrasadas, né? Se você recebe algum alerta ali visualmente, né? Ou seja, fica vermelho quando você tem uma coluna que está com ordem atrasada, e com isso você traz ali na área produtiva ali um senso de urgência também, né? E é importante ressaltar, Rodrigo, que essa mesma visão que tem na TV é totalmente customizada pela web, né, pelo módulo do Flow. Né, você consegue, em tempo real, você consegue mudar, se você precisar mudar alguma configuração,
precisar criar um novo board para estar aparecendo, a gente não é 100% integrado, ela não precisa reinstalar, né? Então a gente, até o lance do monitoramento em tempo real, mas também a gente é integrado também em tempo real, digamos assim. Esse aqui é um outro exemplo, né? Um outro cliente, onde você tem configurações diferentes e você consegue ver ali as colunas, né? Nesse caso aqui, você tem uma configuração onde o pessoal da embalagem secundária vê tudo que está na fila que veio da primária, né? Ou seja, para ser embalado ali na embalagem secundária. E no final a gente está falando sempre sobre flexibilidade, né? E até, Rodrigo, se você puder voltar ali, acho que aquele primeiro tópico, né, o coração da nossa análise era monitorar os tempos de holding e running, e nessa visão a gente consegue, né, vendo nessas barras de progresso, né, uma questão visual, né, como a gente fala, estamos ali, né, na coluna esquerda ali, no primeiro card, com quase metade do tempo já de execução dessa ordem, né? Então é uma coisa bem de bater o olho e a gente conseguir entender a situação de cada ordem, né? Até para tomar uma decisão ali no momento que estamos próximos de estourar um determinado tempo. Isso tanto para holding time quanto para running time, né? E a gente já faz também, Léo, eu não lembro, né? A gente faz também um monitoramento dos recursos que estão em cada etapa, né? Ou seja, se eu tenho recurso de mais, se eu tenho recurso de menos, né? A gente tem essa informação também, né? A gente, além disso, tem outras funcionalidades, né? Como eu até comentei sobre a alocação de recurso humano, quando estoura, você consegue parametrizar quando estoura o excesso de horas de alocação, aí é preciso fazer uma justificativa, ou também para a parte de apontamento de produção, né? Você consegue configurar para um range de apontamentos para garantir que o processo está dentro e, assim, caso esteja fora, também necessita de uma justificativa. Então, isso fica super bem documentado no sistema, né? Até para futuras investigações ou análise do que ocorreu no processo. E uma coisa importante dizer que a gente sempre fala muito sobre OE, mas nesse caso a gente está falando sobre OLE, né, que é a efetividade de fato do recurso humano, né, ou seja, do labor ali, né, do recurso humano, ou seja, a gente tem todas as informações de quanto tempo cada pessoa trabalhou em cada processo. Né? Mesmo se for parcial, ela pode ter trabalhado 1 hora ali no determinado processo, só no final de turno. Você sabe exatamente quanto tempo as pessoas ficaram alocadas em determinados processos, para no final você ter automaticamente todas as informações de apontamento, tanto de produção quanto de mão de obra. Né? Então você acaba sabendo no final quanto tempo você gastou de máquina, quanto tempo a máquina ficou parada, né? Quanto tempo ela ficou pausada, porque é diferente, né? Parada e pausada, né? Ou seja, parada é quando eu paro, de repente, porque eu vou esperar um outro turno. Agora, pausada pode ter ali pausado. Quanto tempo ela ficou sem ordem, né, Léo? Vê se eu esqueci alguma coisa. Quanto tempo ela ficou sem ordem, quanto tempo ela ficou pausada, quanto tempo ela ficou parada, quanto tempo ela ficou em running. É que a pausa é dentro do processo, né? Quer dizer, ela está alocada, mas ela não está em funcionamento, né? Parada é quando ela está ociosa, né? Ociosa. Se ela ficou parada esperando limpeza ou não, se ela ficou parada, se ela estava totalmente disponível. Isso é tudo registrado no nosso logbook eletrônico também. E no final a gente tem isso aqui, né? Que é o cálculo do PCT, por planta, por produto, pelo que você quiser, né? Além de outros indicadores, né, também que a gente consegue extrair, né? Mas como a gente está falando do monitoramento, o PCT é algo real que serve, que é muito importante para a tomada de decisão de planejamento, né? A gente sabe o tempo real de quanto tempo está levando o processo, por material ou até pela fábrica inteira. E uma coisa que a gente tem também dentro da base é o tamanho das filas, né? Ou seja, você identificar onde está o gargalo. Para poder entender, né, o que você tem que fazer. Depende se o gargalo está porque o seu processo está demorando demais ou porque o seu equipamento está sem performance ou porque você tem muita coisa no determinado um gargalo em um determinado processo, né? Então tudo isso a gente tem dentro da base. Exato. Então, no caso, acho que, né, até para fechar aqui e consolidar, né, a gente passou aí só pela parte, né, visual de como que a ferramenta funciona. Mas, né, todo esse trabalho de gerar todos esses dados na sua empresa ou onde quer que seja, é com base, né, dar o poder para a operação executar isso. Então, eles vão ter os aplicativos para fazer essas movimentações de ordens, entre outros,
para que a gente consiga consolidar isso de uma maneira muito rápida, né? A gente mostrou as telas visuais, mostrou os boards, né, como o próprio Léo disse, mas tem todo um trabalho de execução, né, que a gente, com uma questão aí de usuário também, interface de usuário muito rápida, a gente executa isso com base nisso, né? Acho que é legal só para quem ainda não conhece muito o módulo, né, a gente está vendo muita tela, mas como que a gente gera esses dados? Acho que era só legal explicar um pouquinho para o pessoal que ainda está se inteirando aí no assunto para colocar essa parte operacional em prática. Podemos fazer o próximo desse, né, explicando a interface de operação? Dá para fazer? A parte do perfil operador, quem está lá na linha, né? E assim, e como ele utiliza, né? Porque eles, geralmente não tem acesso pela web, sim, eles estão através do nosso aplicativo, que é uma outra device que serve para operação. Aí a experiência, né? E o estudo de experiência, a integração segue todo o conceito que o Neo leva. É isso aí. É isso aí. Podemos encerrar. Então, para quem quiser, acompanhe na próxima, a gente vai falar sobre os perfis de operadores, né? E é isso aí. Querem encerrar aí, Newton e Léo? Não, pessoal, Vigo, né? Depois a gente manda aí, fica à disposição aí de tirar dúvidas também, de qualquer operação, qualquer dúvida, é só entrar em contato com a T2 e, né, estamos aí para tornar cada vez as coisas reais e digitais, na verdade. Né? A gente está aí para tirar o papel, vamos para cima. Obrigado, pessoal. Tamo junto, valeu, hein? Abraço, tchau.